irmãos nessa manhã a respeito de algumas promessas de Deus para nós, promessas que estão no livro do profeta Isaías. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá, livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Mensagem que nós já ministramos o pessoal que tem vindo no culto da noite. Queremos agora também compartilhar com os irmãos no culto dessa manhã. Isaías capítulo 58. Eu queria falar com vocês sobre o desafio de se encontrar e de estar no caminho. Eu quero ler com os irmãos nessa manhã apenas o versículo 11. Isaías capítulo 58, apenas o versículo 11. Mas deixando para você o desafio de ler o texto todo quando você chegar na sua casa, talvez durante essa semana, porque é um texto belíssimo que fala muito ao nosso coração, fala sobre justiça, fala sobre a ligação entre religião e justiça, que é um tema importante. Mas eu queria parar e meditar um pouquinho com vocês nas promessas que nós encontramos no versículo 11. Isaías 58, versículo 11 diz assim: O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Então serás como um jardim regado e como um manancial cujas as águas jamais faltam. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas as águas jamais faltam. Irmãos, apenas para contextualizar um pouquinho do que estava acontecendo aqui, nós estamos, se a gente olhar para a história do povo de Deus, a história de Israel em especial, esse texto foi escrito e comunicado, possivelmente em um período da história que nós chamamos de período pós-exílio. O povo de Deus está saindo do exílio babilônico, voltando para a sua terra, para Jerusalém, e tem diante de si o desafio de reconstruir a cidade, o desafio de reconstruir o templo. E quando eles chegam até essa terra que outrora fora sua, eles se deparam com uma situação de desolação. Eles até têm uma certa orientação daquilo que eles devem fazer, para onde eles devem caminhar, mas o que toma o coração do povo nesse momento é um sentimento de extrema desorientação, um sentimento de desolação. A crise está aqui instalada. E é interessante notar, porque toda vez que nós lemos esses imperativos e essas promessas, elas brotam exatamente de um contraponto àquilo que o povo estava vivendo. Ou seja, se existe uma promessa de um Deus que vai nos guiar, que guiaria aquele povo, é porque nós estamos diante de um povo que não tem rumo. Se existe uma promessa de um Deus que vai fartar a alma, é porque nós estamos diante de um povo que perdeu o sentido para a vida. Não consegue encontrar o senso de propósito para aquilo que existe, para aquilo que é. E se existe também a situação, se existe uma promessa de um Deus que vai fortalecer, é porque a incapacidade tomou conta do povo. Então era exatamente assim que eles estavam se sentindo, e a promessa de Deus então é uma resposta extremamente oportuna para essa situação, e é uma promessa que de fato toca em questões que estavam pegando o povo, que estavam diante do povo, que estavam tomando o coração do povo de alguma forma. E eu queria meditar um pouquinho com vocês essa manhã nesse texto, porque eu penso que a situação desse povo de alguma forma reflete um pouco da nossa própria situação. Eu quero tentar pensar com vocês nessa manhã como é que nós nos identificamos com esse povo e como é que nós podemos nos identificar com essas promessas que aqui estão diante de nós. Eu citei 3 delas, mas são 4 aqui no texto. Nós vamos falar sobre cada uma delas. E eu convido você para que você abra bem o seu coração, os seus ouvidos, e peça para que Deus também faça essa obra em você, para que a gente possa sair daqui nessa manhã edificados pela palavra de Deus. E a primeira promessa que está no texto é que o Senhor vai guiar o povo. O povo está, como eu disse, numa situação de extrema desorientação. É um povo que perdeu o senso de propósitos, perdeu o senso de direção, não consegue caminhar com as próprias pernas e se encontra paralisado diante das crises da vida. E a ideia aqui de uma ação de guiar revela também um pouco do caráter de Deus. Esse Deus que nunca, quando está em relação com o seu povo, nunca se coloca numa posição passiva. Mas pelo contrário, ele, de alguma forma, quando se revela como Deus que vai guiar o povo, é o Deus que participa da desorientação do povo, em certo sentido. Ele não está alheio à situação do povo.
Então ele está prometendo de alguma forma orientar ou reorientar a vida do povo. Então, e é interessante notar também que quando ele diz que ele vai guiar o povo, e ele está então de alguma forma mostrando pelo verbo aqui que ele de alguma forma é o próprio caminho para o povo. Então eu vou guiar vocês a partir de então para um caminho, e esse caminho sou eu mesmo, e esse caminho conduz a mim mesmo. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então eu queria que você olhasse bem aí para esse primeiro verbo, para essa primeira promessa de um Deus que está dizendo: eu vou guiar vocês, eu vou conduzir vocês, eu vou levar vocês talvez por caminhos que vocês talvez ainda não passaram e que precisam experimentar, uma experiência que vocês precisam ter. E aí quando eu penso na nossa própria realidade, nos nossos dias, eu começo a imaginar que talvez essa seja também a situação de muitos que estão aqui nessa manhã. Talvez você se sinta também desorientado. Talvez você se sinta perdido em relação a tantas coisas que estão diante de você. E eu falo isso, claro, obviamente para mim também. Porque esse sentimento também vai tomando a nossa vida. Nós já falamos, já oramos a respeito da nossa nação, do nosso país. E a sensação que às vezes eu tenho, não sei você, é que eu estou desorientado, perdido. Sem saber para quem recorrer, sem saber direito a quem ouvir. Os meios de comunicação às vezes não ajudam muito, porque falam às vezes a partir de interesses que são próprios. E nós nos sentimos assim, nós nos sentimos desorientados. Mas não só as crises sociais nos desorientam, talvez as crises que fazem parte da nossa própria vida, do nosso interior, as crises que se instalam na nossa alma, no nosso coração, às vezes estão diante de nós e a sensação que nós temos é que nós estamos perdidos. E aí eu queria te dizer que ninguém passa a vida inteira com os pés firmes no chão o tempo inteiro. Então, em certo sentido, faz parte da nossa jornada, pertence ao nosso próprio modo de vida aqui na Terra, e a partir de uma ideia de um povo caído que nós temos, que de vez em quando nós vamos nos sentir assim mesmo. E esse primeiro grupo, então, talvez, que eu queria mencionar, que é o grupo daqueles que reconhecem a necessidade de serem achados. E é importante a gente prestar bastante atenção nisso, porque às vezes nós, de alguma forma, recusamos a ideia de que nós estamos perdidos. Mas só pode ser achado aquele que reconhece que está perdido. E às vezes nós lutamos um pouco contra esse sentimento, não queremos admitir que às vezes estamos sem rumo. Às vezes em nome de uma fé mais de discurso vazia, de pensamento positivo, de palavras mais de autoajuda do que necessariamente palavras que têm a ver com o Evangelho. Nós fazemos algumas afirmações que a gente acha que de forma mágica vão tirar de nós a sensação de que nós estamos perdidos. Mas eu queria dizer para você nessa manhã, que se você se sente assim, como o povo estava, existe uma promessa da parte de Deus para você. O Senhor vai te guiar. E não dá para ser achado sem que se reconheça que está perdido. Então não existe pecado em você reconhecer de alguma forma a sua perdição. Não existe pecado nisso. Nós vamos falar sobre fraqueza daqui a pouco. A fraqueza não está nisso. E eu queria te convidar a refletir se você está nessa condição. Mas ainda existe um outro grupo de pessoas que às vezes acham que não precisa orientar a vida. A capacidade de autoestima é tão grande que às vezes olha para a vida, olha para a situação que está diante de si e fala: não, eu estou bem, eu estou no caminho, a minha vida está dando certo. E existe então uma sensação de que está tudo bem o tempo inteiro. Então não reconhece nessa promessa uma promessa para si, porque na verdade carrega no coração uma sensação de orgulho tamanha, porque às vezes está ganhando o mundo inteiro, mas não percebe que está perdendo a sua própria alma. Porque tudo vai bem, porque tudo corre bem, olha a minha volta, as crises estão diante de mim, isso de alguma forma não me afeta, não me atinge, então eu acho que a promessa de orientação é para o outro, mas nunca para mim. E eu sou tomado por um engano, e eu carrego então essa sensação de que a vida está dando certo segundo a lógica dos nossos dias. Mas olhar para a vida e achar que a vida está dando certo a partir da lógica dos nossos dias pode ser o maior sinal da nossa desorientação. E às vezes a gente caminha assim. E eu queria dizer para você que se você se sente assim, se você acha que você não precisa ser guiado, talvez você corra o risco de estar assumindo um erro terrível. Porque se o Senhor não nos guiar, alguém está fazendo isso no lugar dele. Irmãos, tem uma coisa que a gente pode ter certeza, que a gente pode carregar no nosso coração, que nós somos o tempo inteiro guiados. E nós precisamos talvez nos decidir nessa manhã, quem é que nos guia? Quem é que conduz a nossa vida? A quem é que nós nos dobramos e afirmamos e reconhecemos senhorio sobre nós, para que sejamos então guiados? Nós estamos sempre sendo guiados por alguém ou por alguma coisa.
Mas diante dessa promessa, existe ainda talvez um terceiro grupo que reconhece a necessidade de orientar e reorientar a vida, de ser guiado pelo Senhor de alguma forma, mas quer fazer isso do seu próprio jeito, no seu próprio caminho, na sua própria maneira. E o profeta Isaías já tinha sido orientado por Deus no capítulo 55, um pouquinho atrás desse que nós lemos, a dizer para o povo o seguinte: olha, os meus caminhos não são os caminhos de vocês. E às vezes nós falamos, não, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu tenho aqui os meus caminhos estão diante de mim, mas é o meu caminho, é do meu jeito, da minha forma. E a promessa não é para esse também, em certo sentido. Porque o que Deus está dizendo aqui, nos chamando a ser e a fazer, é entender que Ele é o próprio caminho. Então não dá para mim imaginar que a promessa é para mim na medida em que eu acho que o caminho é meu. E de alguma forma Deus se torna só um amuleto do caminho. Eu convido Ele para o meu caminho. Aliás, tem uma canção antiga que nós cantávamos e ela me parece ter um pequeno equívoco. A canção que dizia assim: no meu caminho Deus me guiará. Essa é, do ponto de vista bíblico, uma verdade. Porque Ele é o próprio caminho. O caminho é dele. E ele se compromete a guiar aqueles que estão dispostos a caminhar no caminho dele. E não nós. E às vezes as pessoas reclamam e dizem assim: pastor, parece que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. Parece que aquilo é tão bom na vida do outro, é bonito na vida do outro, e às vezes não se cumpre na minha própria vida. Talvez nós estamos caindo nesse erro. Nós estamos escolhendo os nossos próprios caminhos, trilhando os nossos próprios caminhos, escolhendo as nossas próprias direções e convidando Deus apenas como um adjuvante. Mas a promessa dele para nós, que aparece no texto, e a promessa dele para nós nessa manhã, é que ele de fato se compromete conosco a nos guiar no caminho, mas a gente precisa entender que o caminho é dele. E talvez aqui esteja a nossa maior dificuldade, porque nós estamos sempre insistindo em tentar trilhar os nossos próprios caminhos, em fazer a vida dar certo a partir dos nossos valores, fazer a vida dar certo a partir daquilo que nós consideramos prioridade, fazer a vida dar certo a partir daquilo que nós consideramos ser o melhor caminho. E a promessa não é para isso, infelizmente, lamento. A promessa é para aqueles que estão dispostos a trilhar os caminhos dele. E se você de repente nessa manhã está se sentindo desorientado, existe da parte de Deus uma promessa para você: o Senhor vai te orientar, o Senhor vai te guiar, o Senhor é contigo e Ele é, inclusive, o próprio caminho. Mas existe aqui uma segunda promessa no texto, na sequência. Qual é, irmãos? Alguém pode falar em voz alta aí? Além de guiar no caminho, o que mais que Deus vai fazer? Ele fartará a tua alma, até em lugares áridos. A palavra fartará aqui dá a ideia de satisfação. O Senhor é aquele que vai satisfazer. E a ideia desse Deus que nos farta é uma ação em direção a algo ou alguém que está vazio. Alguém que perdeu de vez o sentido da vida. A alma é sinônimo de vida, então, ou seja, o Senhor vai fartar a tua vida, o Senhor vai te satisfazer. E Ele vai fazer algo interessante, Ele vai fazer isso não num contexto muito bom, num contexto difícil. Ele vai fazer isso em lugares áridos. E os lugares áridos aqui significam um lugar seco, um lugar infrutífero, improdutivo, um lugar sem vida, um lugar de morte, um lugar de amargura. E é interessante o profeta ter usado essa figura, porque talvez esses eram os sentimentos do povo diante daquela situação. Era exatamente assim que o povo se sentia, um povo cuja amargura havia tomado os seus corações, havia um sentimento de morte. E o profeta, é interessante também usar essa figura, porque quem passava por lugares áridos tinha grande chance de não sobreviver, porque eram lugares que de fato promoviam a morte. A chance de não sobreviver em um lugar árido era uma grande possibilidade. Então existe aqui da parte de Deus não só a promessa de que Ele vai fartar, isso é muito interessante, mas o que mais chama a nossa atenção aqui é que Ele vai fazer isso a partir de lugares áridos. E veja que Ele não está dizendo, a promessa não é que Ele vai tirar o povo dos lugares áridos. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou agir em favor de vocês, eu vou satisfazer a alma de vocês nos lugares áridos. Mas nós vivemos um tempo onde reina então essa forte sensação de que a vida se tornou um grande vazio. Eu não sei você, mas
eu olho para a minha própria vida e começo a refletir a partir das conversas que nós vamos tendo com as pessoas, diante do caos que vai se instalando, e os lugares áridos vão sendo para nós uma realidade. E os lugares áridos começam a promover então a morte de sentido, morte de propósito, muita gente caminhando sem saber para que está caminhando, correndo atrás de um monte de coisa sem saber por que está correndo. A indiferença vai tomando conta das nossas relações. A indiferença, que é o contrário do amor, vai se tornando para nós um sentimento primeiro, e vai tomando nossa vida, e vai de alguma forma roubando de nós uma série de sentimentos, uma série de olhares para a vida, que outrora eram de esperança, eram de vida, e agora são olhares de morte. Então algumas cicatrizes negativas vão tomando a nossa vida, vão tirando de nós o sabor da vida. Sonhos que vão ficando pelo caminho, porque os lugares áridos tomaram conta às vezes do nosso coração. Um estado de lamento permanente. Eu não sei você, mas você conversa com as pessoas estão sempre lamentando, sempre insatisfeitas. E é claro que isso também é um pouco o problema desse coração insatisfeito que está sempre em nós. Mas eu queria te levar a pensar também essa manhã o quanto os lugares áridos não têm provocado isso nos nossos corações. O quanto essa sensação de insatisfação não se instalou no nosso coração, porque nós estamos tomados por esse lugar improdutivo, por esse lugar de amargura, que tirou de nós o sabor da vida, que tirou de nós a alegria de viver, que tirou de nós a alegria de olhar para a vida com um olhar de beleza, com um olhar de esperança e assim por diante. Gente que não encontra motivos para viver, que pede o tempo inteiro pela hora da morte. Gente que está sempre em luto permanente por algo que morreu no coração. Isso é mais comum do que você possa pensar. Como eu disse, da maioria das pessoas que eu converso, infelizmente. E essas anotações saíram de conversas, especialmente aqui, essas anotações saíram de conversas que eu tenho com as pessoas no dia a dia, onde essa é a tônica daquilo que nós falamos. Esse sentimento que se instalou porque os lugares áridos foram tomando conta da nossa vida. Mas existe também, por conta dos lugares áridos, a morte da esperança. Nós não conseguimos olhar mais para o passado e encontrar no passado os motivos, às vezes, para continuar caminhando. E nós lembramos do profeta Jeremias, que diante de uma situação parecida, um pouquinho antes na história do povo de Deus, diante das crises que estavam diante dele, ele precisou dizer: olha, eu preciso diariamente trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Porque se ele não fizesse esse exercício de trazer constantemente à memória aquilo que podia dar esperança para ele, ele ia ser consumido. Porque os lugares áridos têm essa função. Os lugares áridos nos consomem o tempo inteiro, nos tomam o tempo inteiro. Se a gente não fizer esse exercício de olhar para o passado, de trazer sempre à memória aquilo que pode nos dar esperança, a gente pode padecer. O problema é que a gente só olha para o passado para continuar alimentando, às vezes, a nossa insatisfação, não é? Como o passado era bom, como a igreja do passado era boa, como o Brasil do passado era bom, como a minha família no passado ia bem. A gente fica preso a um saudosismo que nos impede de olhar para a vida com esperança. E a gente, às vezes, perde a capacidade também de olhar para o futuro. Diante de uma situação como essa que nós estamos enfrentando, diante das mazelas da vida que vão se instalando, diante dos lugares de amargura que vão tomando conta do nosso coração, nós perdemos a capacidade de olhar para o futuro com alguma esperança. Mas eu queria dizer para você também, e não se assuste, eu espero que você compartilhe comigo dessa parte, que os lugares áridos às vezes mexem também com a nossa fé. Quantas vezes, eu não sei você, quantas vezes eu acordei de manhã e percebi que a minha fé não dava conta dos lugares áridos que estavam instalados no meu coração. Quantas vezes a minha fé foi insuficiente para lidar com os lugares áridos? Quantas vezes a minha fé, que é menor do que um grão de mostarda, como Jesus já havia dito, foi incapaz de dar para mim uma resposta positiva em relação aos lugares áridos? Porque os lugares áridos mexem também com a nossa fé. E não são todos os dias que a fé é uma resposta natural. Mas existe para nós uma promessa nessa manhã. Eu queria que a gente se apegasse a ela. Eu queria que essa promessa tomasse o nosso coração. Os lugares áridos de fato nos desestabilizam. Não adianta a gente negar os lugares áridos. Eles fazem parte da nossa vida. Eles estão diante de nós. Mas nesse cenário, Deus promete comunicar vida.
Ele está aqui nessa manhã. Ele quer nos comunicar a vida, ainda que seja em lugares áridos. Porque, como eu disse, a promessa não é que Ele vai nos tirar. Nós vamos continuar lá, nós vamos ter que continuar convivendo com esses lugares áridos. Eles fazem parte da vida, fazem parte da caminhada. E a promessa é que até nesses lugares, Deus vai reagir diante desse caos, afirmando a possibilidade da vida. Em terceiro lugar, a terceira promessa que aparece no texto é que Deus vai nos fortificar. Ou que vai fortificar o povo, que vai fortalecer. Bom, primeiro os ossos se dão uma ideia aqui de estrutura. Deus vai fortalecer as suas estruturas. Fortificar essa ideia mesmo de uma reação divina àquele que está fraco, e o fraco é aquele que reconhece as suas limitações e as suas incapacidades. Agora, como é que essa promessa pode se aplicar a nós? Ou talvez como é que a gente pode se perguntar como é que essa promessa poderia ter se aplicado ao povo, ou como é que essa promessa pode se aplicar a nós, se nós às vezes não assumimos as nossas fraquezas? Nós estamos vivendo um tempo onde fomos tomados pelo orgulho de tal maneira, onde se tornou um pecado mortal a gente confessar que nós somos incapazes. Se tornou um pecado imortal a gente reconhecer que somos dependentes uns dos outros. Porque o orgulho foi se instalando de tal forma na nossa cultura, e a nossa cultura prega a força o tempo inteiro, através de mensagens de autoajuda, de mensagens positivas e assim por diante, mas através de um discurso também que de alguma forma rejeita e descaracteriza aquele que é fraco. Não existe lugar na nossa cultura para aqueles que são fracos. E nós às vezes assumimos esse discurso como sendo nosso, de propriedade nossa também, e nós queremos encarar a vida a partir das nossas próprias forças, a partir das nossas próprias capacidades, ignoramos as nossas limitações às vezes, e porque queremos responder positivamente a esse contexto que nega a imperfeição. E aí também às vezes somos tomados por paralela a isso, um discurso religioso que de alguma forma instalou na nossa mente que nós somos bons demais para assumir as nossas fraquezas. Irmãos, isso é mentira. Deus, inclusive, quando olhou para a terra, não viu um justo sequer. E quando Ele olha para nós, Ele olha para nós sempre com um olhar de compaixão e de misericórdia, porque Ele sabe bem quem nós somos. E se a gente de alguma forma, não reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas incapacidades, nós vamos viver uma grande mentira o tempo inteiro. Vamos tentar dar conta de um fardo que não precisa ser nosso. Nós não fomos chamados à força o tempo inteiro. Eu gosto sempre do apóstolo Paulo, gosto de lembrar como é que ele lidou com suas fraquezas. Primeiro ele disse que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte. Depois ele reconheceu que o poder de Deus se fazia presente exatamente na sua fraqueza, porque ele entendeu as suas incapacidades. Eu lamento muito, queria fazer agora uma confissão. Eu lamento muito que a igreja perdeu a sua vocação em acolher os fracos. Eu lamento muito que às vezes a nossa comunidade, a comunidade de fé, se tornou um lugar para os fortes. Não existe às vezes no nosso meio espaço para que os fracos sejam quem eles são. Não existe espaço para que os fracos possam confessar as suas fraquezas. Não existe espaço para que os fracos possam ser verdadeiros, porque eles sabem que se assim procederem, eles vão ser julgados. E esse pecado se instalou no nosso meio, porque é aqui que deveria ser o lugar onde os fracos têm vez, onde os fracos têm voz, onde eles podem falar: eu sou imperfeito, eu sou pecador, eu não consigo, eu não dou conta, é pesado demais para mim. E aí nesse instante ele é abraçado por essa comunidade. Não porque essa comunidade é espiritual. Paulo já foi irônico lá atrás. Ele disse assim: olha, se vocês pegarem alguém entre vós que é fraco, vocês que são espirituais. E a gente falou: opa, agora ele falou comigo. Não, ele está sendo irônico, para dizer que ninguém é espiritual, coisa nenhuma, é que todos nós somos fracos. E a gente abraça o outro na medida em que a gente se reconhece no outro a nossa própria fraqueza. E aí Deus nos promete que vai nos fortalecer, mas a gente fica fazendo meio que um joguinho, assim, fazendo de forte, né? E às vezes nós, inclusive, usamos a fraqueza do outro para ferir. Quantos de nós usamos a fraqueza do outro para ferir? Eu quero indicar um livro até para vocês. Feridos em Nome de Deus. O Adriano deve ter lá para vender na livraria. Tem, Adriano? Tem, já falou que tem. Você pode procurar o Adriano. Ele vai me passar a comissão depois. Mas aí, compra esse livro.
Leia um pouquinho da história do povo de Deus e um pouco da história da igreja, você vai perceber o quanto a fraqueza foi um assunto que foi sendo deixado de lado, e quanto a igreja foi perdendo a sua vocação de ser a comunidade que acolhe os fracos. Porque a gente pregou o tempo inteiro que o bom é ser forte. E a gente acaba rejeitando aqueles que são fracos e usando a fraqueza do outro para ferir. Em vez de usar a fraqueza do outro como uma oportunidade para abençoá-lo, nós usamos às vezes a fraqueza do outro como algo a nosso favor, que agora eu posso machucar, eu posso ferir, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso julgar. E aí nós deixamos de ser a comunidade que aconselha o fraco. E aí, recentemente, atendendo uma pessoa que estava em uma situação de vulnerabilidade, ela me disse que estava pedindo ajuda e conselho fora daqui. E isso é vergonha para nós, irmãos. Porque ela não se sente bem para abrir o coração no nosso meio. Como assim? E Deus está dizendo para nós, eu vou fortalecer vocês, mas para que isso aconteça, para que essa promessa se cumpra em nós precisamos exercer também essa qualidade de reconhecer sempre que nós somos incapazes. A coragem, estou lendo um outro livro que é muito interessante, que o título é A Coragem para Ser Imperfeito. Porque os nossos dias nos cobram sempre a perfeição. Eu quero dizer para você que a sua fraqueza não é sinal da ausência de Deus. Porque além da fraqueza, e junto com a fraqueza, às vezes vem a culpa, e a culpa se instala no coração. Mas eu quero te dizer, nessa manhã, que a sua fraqueza não é sinal da ausência de Deus. E reconhecer a sua fraqueza é reconhecer um Deus que está perto de você. Enquanto você se assume forte, de alguma forma, nós criamos uma barreira entre nós e Deus. Não ele nunca cria barreiras, nada pode nos separar dele. Mas nós nos separamos de alguma forma quando criamos um muro entre ele, quando nos assumimos como forte o tempo inteiro. Então, eu quero te dizer isso. Então, você que talvez entrou aqui nessa manhã, a sua fraqueza não é sinal da ausência da presença de Deus. Aliás, reconhecer a tua fraqueza é a possibilidade que você tem de experimentar mais e mais a presença desse Deus que está perto. Também não é sinal de ausência de fé. Não é porque você está passando por lutas e talvez não está conseguindo se apegar à fé que significa que existe alguma coisa de errado com você. Porque a fraqueza é sinal da nossa humanidade. A fraqueza nada mais é do que um aviso constante de que nós somos humanos e dependentes daquele que é forte. Bem-aventurado, diz o salmista, aquele cuja força está no Senhor e não em nós mesmos. Mas em quarto e último lugar, existe a quarta promessa aqui no texto. Já estou partindo para o fim. Existe aqui uma promessa que continua aí no texto. Qual é? Ele vai nos guiar, ele vai nos satisfazer, ele vai nos fortalecer. O que mais que diz? O que ele vai fazer conosco? O que ele vai fazer com o povo? O que ele quer fazer conosco? Ele vai nos transformar no quê? No jardim. Ainda bem que essa igreja não é daquelas que os pastores falam assim, olha para a pessoa do seu lado e fala alguma coisa. Então agora isso é interessante. Olha para a pessoa do seu lado que você é um jardim. Não precisa fazer isso aqui. Mas dá uma vontade. Você é um jardinzinho. Dá vontade de falar, mas a gente não fala aqui. Tá bom? Então fica tranquilo. Mas pensa em você então. Olha, eu sou um jardim. Olha que interessante, irmãos. Aqui tem um princípio fundamental para a gente pensar. A bênção de Deus nunca é um fim em si mesmo. Quando Deus te abençoa, Ele sempre te abençoa para abençoar. Quando Deus promete te guiar, Ele sempre promete te guiar para que você seja luz do caminho, de alguma forma luz do caminho do outro. Quando Ele diz que vai te satisfazer, para que de alguma forma você possa comunicar alguma coisa da parte de Deus com alguém. E é isso que Ele está dizendo aqui, olha, eu vou fazer tudo isso para vocês. Mas agora vocês precisam lidar também com as promessas que vão acontecer através de vocês. Não é só a promessa para vocês, é para vocês ficarem engordando aí, cheio de promessas. O povo cheio de promessas, cheio de bênçãos, começa a engordar, tanto que é abençoado. Não, a bênção sempre pede pela continuidade. Ele nos abençoa para que a gente possa abençoar. Então, o Deus que fez por mim, o que Deus fez por mim é uma das duas partes do todo. Ele faz por mim para que eu possa fazer pelo outro. Então, guiado, satisfeito e fortalecido para alcançar outras pessoas. E a figura que ele usa aqui é a figura do jardim. Gente, que poesia maravilhosa, porque é que para nós, pelo menos para mim, eu não sei, talvez os mais experientes que eu ainda possam carregar um pouco desse sentimento. Mas lá no mundo antigo, a figura do jardim era uma figura belíssima.
cheia de significado. Não é à toa que Deus escolhe um jardim como um primeiro lugar para ele se comunicar com as pessoas. O Jardim do Éden é o primeiro lugar onde Deus revela a sua própria imagem. E aí depois o profeta vai recuperar essa ideia do jardim lá na frente para dizer o seguinte: olha, se o jardim é um lugar onde Deus se manifesta, agora vocês vão ser como um jardim, porque a vida de vocês vai ser um lugar da manifestação de Deus. Então vocês vão ser guiados, vai acontecer tudo isso com vocês, porque agora vocês vão comunicar Deus. De alguma forma, vocês que já carregam essa imagem de Deus, mesmo que ela tenha sido corrompida pelo pecado, vocês agora vão carregar essa imagem de Deus em vocês através da figura de um jardim. E Deus nos elege, então, como um povo para essa função, que revela a imagem dele. Então, louvado seja o Senhor, porque nós somos abençoados, mas nós somos abençoados sempre com uma missão. E a nossa missão é comunicar a imagem de Deus. E ele usa a figura do jardim. Mas por que o jardim? Primeiro porque, aqui jardim você pode pensar não só um jardim de flores, mas também de árvores, pomares e assim por diante. Porque jardins comunicavam vida. Jardins comunicavam vida. Jardins comunicavam a beleza da vida. Jardins, irmãos, eram lugares de sombra. Quando as pessoas estavam cansadas pelos lugares áridos da vida, o seu maior anseio era encontrar um lugar de sombra. E aí o profeta está dizendo que nós vamos ser abençoados para ser sombra para as pessoas que estão cansadas. Porque é isso que ele está dizendo para o povo: vocês agora vão ser um lugar de sombra para aqueles que estão cansados. Mas os jardins também eram lugares onde o povo se alimentava, as pessoas se alimentavam. Os jardins eram esses lugares de alimento para os famintos. E o profeta estava dizendo exatamente isso para eles: vocês vão ser esse lugar onde os famintos vão encontrar um lugar para saciar a sua fome. Vocês vão ser jardins porque os jardins eram lugares de água, eram lugares de água para aqueles que eram sedentos. Então daqui ele usa a figura do manancial também. Vocês vão ser como um jardim de um manancial, cujas as águas jamais faltam. Então olha como é que o povo está sendo comissionado nesse momento. Um povo que é abençoado e ao mesmo tempo que é abençoado é comissionado para ser sombra para os cansados. Um povo que é comissionado para ser alimento para os famintos. E um povo que é comissionado para ser água para os sedentos. E o que é mais interessante, eu termino aqui, é que ele planta aquele povo, e ele nos planta também nos lugares onde nós estamos, para ser jardim num lugar árido. Para ser jardim num lugar onde teoricamente é impossível que se tenha um. Porque os lugares áridos, lembra que eu disse lá atrás? Os lugares áridos são lugares improdutivos. Os lugares áridos são lugares onde a vida não floresce. E você vai sair por essa porta daqui a pouco. Quando você passar por aquele portão, você está diante de um grande lugar árido. E é para esse lugar árido que Deus te chama nessa semana. É para esse lugar árido que Ele te chama para ser jardim. E nesse jardim você pode, de alguma forma, exalar o bom perfume de Cristo em lugares que cheiram morte. Essa semana muita gente vai reclamar perto de você. Essa semana muita gente você vai estar diante de muita gente que vai estar desanimada, prostrada, sem esperança, sem vida, presa às circunstâncias do nosso país que de fato são terríveis, que nos trazem um sentimento de tristeza enorme. Mas diante desse caos, Deus quer te plantar como um jardim. Eu recorro a mais um livro que a gente deu lá no passado, né? Floresça onde você estiver plantado. Esse é o chamado de Deus para nós. O Senhor vai te guiar, o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai fartar a tua alma até nos lugares secos, para que você seja um jardim. E que através desse jardim, o bom perfume de Cristo possa ser sentido em lugares de morte, em lugares que cheiram morte. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento. Enquanto a gente ouve uma canção, a gente fala com o Senhor e a gente agradece pelas promessas dEle e a gente se compromete com a missão dEle.
perdidos. Mas como é bom saber que quando confessamos a nossa perdição, aí somos achados pelo Senhor. Como é bom saber que diante da aridez da vida que nos machuca, da aridez da vida que nos tira a alegria de viver, que a aridez da vida que nos toma a esperança e até a fé às vezes. Como é bom saber que nesses lugares, que são lugares de morte, o Senhor comunica a vida. Como é bom saber que até nesses lugares o Senhor vai nos satisfazer. Como é bom saber que diante de tantos golpes duros da vida, o Senhor se faz presente conosco, segurando bem firme na nossa mão, nos fazendo trilhar pelo caminho que é dele, nos convidando a sermos sarados. Como é bom poder saber e crer que o Senhor é Deus, que o Senhor pode nos curar, que o Senhor pode nos restaurar, que o Senhor pode fazer nós todas as coisas. Como é bom saber que diante da nossa fraqueza, e na nossa fraqueza o Seu poder se aperfeiçoa. Como é bom saber que no reconhecimento da nossa incapacidade o Senhor se faz forte por nós. Como é bom saber que diante da nossa incapacidade a presença do Senhor se manifesta e faz brotar ali, inclusive um jardim. Nós queremos assumir essa missão também nessa manhã. Nós queremos sim desfrutar das promessas do Senhor. Mas nós queremos assumir essa missão nessa manhã de sermos como um jardim. Nesse mundo cheio de pedras, que não sejamos como mais uma pedra de tropeço para esse mundo. Mas que nesse mundo carregado de pedras e de lugares áridos, ali mesmo o Senhor nos coloque como um jardim. Para que a partir de nós o bom perfume de Cristo possa ser sentido. Oh Senhor, quanta gente cansada, Senhor. Faz de nós, faz da tua igreja um lugar de sombra para os cansados. Faz da tua igreja um lugar onde a fome é saciada, Senhor. Faz a tua igreja um lugar, Pai, onde a sede de alguma forma é saciada também. Faz-nos, Senhor, como um jardim, que essa promessa se veja no meio do teu povo, se veja em nós, e que até mesmo nos lugares áridos hajam jardins. Que até mesmo nesses lugares de morte hajam jardins que comunicam a vida, e a vida que procede do Senhor, que é a vida para sempre. Obrigado pela palavra do Senhor, e a palavra de fato é tua. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O coro mais uma vez essa canção, a gente canta junto com o mistério.